Há milênios a pesca é fonte de alimento e modo de vida. O Brasil tem um potencial enorme para essa atividade. São cerca de 8.500 quilômetros de área litorânea, num total de mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de zona econômica exclusiva, desde Cabo Orange, no Amapá, até o município de Chuí, no Rio Grande do Sul. Além da extensão litorânea, o país tem cerca de 12% de toda a água doce do mundo. Sem contar que a pesca é um símbolo da nossa cultura e um setor muito importante para a economia brasileira. A pesca é uma atividade extrativa que retira o recurso pesqueiro adequado ao consumo humano diretamente do ambiente aquático. Pode ocorrer em escala artesanal ou industrial. Mas qual a diferença entre a pesca artesanal e a industrial? Boa parte do pescado que chega à mesa do brasileiro é fruto da pesca artesanal. Os pescadores trabalham em parceria ou são donos dos meios de produção. Utilizam mão de obra familiar ou são autônomos. As capturas são feitas em rios, manguezais, lagos, praias e nas proximidades da costa litorânea. A pesca industrial é feita em larga escala por empresas ou pessoas físicas. São utilizadas embarcações bem equipadas, de pequeno, médio e grande porte. As capturas são feitas nos rios, na costa litorânea, na zona econômica exclusiva situada a 200 milhas marítimas da costa ou em alto mar. O respeito e o cuidado com os recursos naturais são fundamentais para assegurar a sustentabilidade na pesca. Como extrair de forma sustentável? Conhecendo a dinâmica e a ecologia e o período de reprodução das espécies, o profissional ele vai ter condições de pescar, ou seja, de capturar os peixes no tamanho adulto e desde que não seja o período de reprodução. A sustentabilidade na pesca é garantida pela prática da atividade nos locais autorizados, com respeito aos limites de captura, além do cuidado de extrair apenas as espécies permitidas com o tamanho apropriado. Outra forma de praticar a atividade com responsabilidade ambiental é o respeito ao período de defeso, uma proteção legal às espécies na época da reprodução. Desta forma, é preservada a renovação dos estoques de pesca e os pescadores recebem um salário mensal. Áreas protegidas também são essenciais para a manutenção dos recursos pesqueiros. Um exemplo na região sul é a Reserva Extrativista Marinha Pirajubaé, criada em 1992. E hoje nós estamos cadastrados 22 extrativistas que têm a licença para extrair o berbigão. E aqui para a gente tirar 3 salários mínimos por mês, dá tranquilo de tirar, se souber trabalhar e cuidar. O diferencial da reserva extrativista é que é uma área que foi protegida para a manutenção de um modo de vida tradicional. Existe uma comunidade que utiliza os recursos marinhos aqui, o berbigão é o principal produto, mas a gente tem também peixe, caranguejo, camarão, e aí a gente desenvolve todo um trabalho no sentido de que essa pesca tenha sustentabilidade por parte também dos pescadores, dos extrativistas, né? Para mim, é uma reserva extrativista mais rica do Brasil ainda é a nossa. Pelo tamanho dela, de tão pequena que ela é à vista de muitas reservas extrativistas no Brasil que eu conheço, e a quantidade de gente que é dentro de uma capital, a nossa reserva é rica, é produtiva. Se nós cuidar dessa reserva, temos produto ali para muitos anos. O controle de qualidade do pescado começa com a segurança. Consertar as embarcações e verificar o sistema de amarração evita o perigo de acidentes. A manutenção dos motores diminui o desperdício de combustível. A pesca é uma atividade de risco e o uso do colete salva-vidas é obrigatório. O desembarque seguro alivia o estresse e garante o manuseio correto do pescado. O controle de qualidade do pescado é um tema principal dentro do curso técnico em pesca, uma vez que o profissional ele precisa manter a qualidade desse produto para que esse produto tenha uma forte aceitação dentro do mercado. O técnico faz análises sensoriais para avaliar a conservação das espécies capturadas. As técnicas sensoriais do pescado nada mais é do que você examinar o peixe. É para você ter
a certeza que aquele alimento vai ser de boa qualidade para a utilização humana. O odor, que é o cheiro do pescado, ele tem que estar sensível. O cheiro do peixe comum, quando ele passa a ficar azedo ou com cheiro mau, é porque ele está em putrefação, né? Já a guerra dele tem que estar vermelhinha, sem aquela salmoura, né? Que é um limo que dá quando ele está apodrecendo. Quanto à textura dele, quando você toca nele, quando a carne dele está boa, ele não afunda. E quando você passa a mão na escama, que ela começa a soltar, a gente sabe que ele está em trabalho de apodrecimento. E quanto ao olho dele, tem que estar normal o olho dele, não pode estar cinzento. Nós examinamos a qualidade do gelo que vem, o acondicionamento desse pescado, as qualidades organolépticas, né, do pescado, se ele está ele foi bem acondicionado, se ele está próprio para o desembarque até a orla de venda. O controle de qualidade na pesca industrial é rigoroso. As viagens costumam ser demoradas, conforme o tipo de pescaria a ser realizada. As embarcações são estruturadas com câmaras de refrigeração para conservar o produto. O técnico em pesca conhece os princípios básicos do beneficiamento para melhorar os produtos in natura e a elaboração de novos produtos. O processamento preliminar do pescado são estratégias que a gente usa para aumentar o tempo de prateleira do pescado ou para agregar valor a esse pescado. Porque o pescado in natura ele tem um valor e ele tem algumas fontes de contaminação própria do pescado. A partir do momento que você vai viscerando, escamando e retirando aquelas principais fontes de contaminação, além de você agregar valor, porque você está adicionando serviço, você também está prolongando o tempo de prateleira. Você está fazendo tudo isso sem mudar a estrutura histológica do alimento. Existem outras estratégias para você agregar valor ao pescado, mas nesse caso você já muda a estrutura molecular desse alimento. Então, por exemplo, quando você elabora um empanado, um embutido, você agrega mais valor ao pescado, mas em compensação você modifica a estrutura molecular, ele já não é mais pescado in natura. Todo esse processamento deve ser feito sob condições rigorosas de higiene, que é o que a gente chama na engenharia de alimentos de boas práticas de fabricação. A vida de prateleira desse produto, que seria um item final, vai depender da característica do próprio alimento. Se ele vai ser enlatado, ele tem uma vida de prateleira mais longa. O congelado, ele não sofreu tratamento térmico, mas ele está mantido a baixa temperatura. E o resfriado, então, tem a vida de prateleira mais curta frente aos demais processados. Após a Segunda Guerra Mundial, os aparelhos tecnológicos desenvolvidos para uso militar, como o radar e a ecossonda, foram direcionados à investigação pesqueira e à pesca industrial. Atualmente, instrumentos mais modernos de uso militar são usados na orientação marítima. O radar informa ao navegador sobre os objetos que estão acima da água. A ecossonda faz varreduras na área através de um sinal acústico e detecta cardumes no fundo do mar. A netsonda é uma ecossonda usada no cabo principal da rede de pesca. Verifica a distância em relação ao fundo do mar. O GPS, ou Sistema de Posicionamento Global, também de uso militar, é um método de navegação por satélite. Indica a posição em qualquer lugar do planeta, quando o receptor está no campo de visão dos satélites. Os pescadores artesanais utilizam materiais mais antigos e tradicionais, tanto no mar como nos rios. O prumo de mão é uma linha com marcas espaçadas e uma chumbada na ponta. É usado para determinar a profundidade. A bússola é um aparelho magnético que indica os pontos cardeais. Aponta sempre para o norte e orienta a navegação. Os métodos de pesca são empregados com o uso de técnicas de captura passivas e ativas. O objetivo é capturar as espécies de forma eficiente. Os métodos de pescaria que são conhecidos são vários, né? Só que nós utilizamos mais aqui na nossa região a malhadeira. Malhadeira até porque ela é uma malha que ela captura o peixe de diversos tamanhos. Bom, a malhadeira ela é um tecido de linha, né, que a gente prepara para botar o peixe. Quando o cardume vem, a gente dá um jeito de botar na frente e
ela consegue atrair o peixe. Se vir, por exemplo, 100, a gente consegue pegar 50%. As artes passivas usam 3 métodos. Enredamento. O peixe fica preso nas malhas da rede de emalhe ou malhadeira. São usadas na pesca artesanal e industrial. Aprisionamento. As armadilhas são feitas para encorajar a penetração do peixe, como o munzuá ou o matapi. A pescaria de linha e anzol é o anzol escado, com ou sem vara, amarrado em linha. A pesca comercial usa o espinhel ou o long line. A linha principal fica esticada na horizontal, com várias linhas secundárias e o anzol escado na extremidade. Isso aqui é botado uma âncora, né? Uma âncora em cada ponta e uma boia. Aí a gente isca de parati, diversos tipos de peixe, né? O espinhel a gente utiliza para peixes grandes, aqui peixe de 30, de 40, de 60, de 100 quilos, 80 quilos que tem aqui, que é o jaú, o próprio tambaqui, o dourado, o filhote, o surubim, a piraíba, que tem muito aqui. As artes ativas usam formas de extração em que as redes ou apetrechos se movimentam em direção às espécies. Um exemplo é a pesca de arrasto. Tem um grande poder de captura dos organismos no fundo do mar e na linha d'água. O método permite o uso de vários aparelhos: arrasto de costado, arrasto com rede de popa, de tangones, arrasto de parelha e arrasto de praia. A tarrafa é tradicionalmente conhecida, ela é lançada no rio, né, da popa da canoa e içada. Quando ela vem içada, ela já vem com o peixe. E você colhe ali no momento certo, né? O peixe vivo você pode levar para o isopor, ou então pode fazer as cambadinhas de peixe para levar para o local adequado onde vai ser armazenado. O que o pescador faz, que ele recebe da mão do pai, é isso daqui: uma agulha e o fio para fazer tarrafa e uma malheira. Que a tarrafa também tem segredo para fazer. Primeira coisa que tu faz no coisa é o nó, que é para poder calçar o nalho para ele não correr. Porque esse aqui é o começo do olho da tarrafa. Aí tu faz a tarrafa com 2 nó ou com nó só. Uma tarrafa dessa malha aqui vai levar 1 mês. O crescido é o que dá a roda na tarrafa. Tu começa lá em cima com 80 malhas, chega aqui embaixo com uma barra de 800 malhas, 900 malhas, por causa que é o crescido. Cada crescido que tu faz numa tarrafa, ela aumenta 1 malha. A arte do marinheiro é imprescindível para o bom andamento das atividades nas embarcações de pequeno, médio e grande porte. Cada nó entrelaçado tem uma finalidade específica. Aí, ó, pega a ponta aqui, dê uma volta. Aí, passa por aqui por baixo e aperte aqui, ó. Aí, ó. Tá feito. Que esse nó serve para fazer atracações de embarcação. Esse aqui é o lardiguê, ó. Tem um nó de laço também, ó. Aí faça a volta por baixo. Pegue por baixo. Pronto. Mais puxa, quanto mais puxa, quanto mais aperta. Esse nó aqui é conhecido popularmente como nó de caminhoneiro. Você pega aqui, puxa essa volta, passa outra aqui, puxa mais outra volta, você vai segurando aí. E aqui eu vou puxando uma entre a outra, fazendo tipo uma corrente. Essa cola aqui que você está fazendo aí, está se tornando mais forte, porque eu tenho uma embarcação desse porte bem aqui. Aí se vir uma maior, eu posso utilizar essa, que fica mais forte, de eu conseguir rebocar a embarcação maior. O uso de materiais recicláveis na confecção de novos apetrechos de pesca beneficia o meio ambiente. A criação do matapé de garrafa PET foi muito importante para nós, porque nós não trabalhamos com essa parte de design de matapé. Nós trabalhamos já com a parte da produção mesmo, a parte de elaboração, a parte do design, como foi feito, tudo foi baseado empiricamente. Nós olhamos um e fomos tentando confeccionar o outro. Muitas das vezes o processo de reciclagem se voltou também para a população ribeirinha, porque eles também consomem essa garrafa PET. O ribeirinho não iria aceitar uma coisa extravagante. Então vamos levar ao ribeirinho uma coisa que ele já conhece, uma forma que ele já viu primeiramente. Então a reciclagem desse material diretamente para a formulação de garrafa PET inviabilizou 2 coisas: a seleção de camarões menores e a poluição dos rios e igarapés.
O curso técnico forma profissionais que vão dar continuidade à tradição pesqueira do Brasil, aplicando seus conhecimentos na produção de forma sustentável, melhorando assim toda a cadeia produtiva da pesca.